Então, vamos pedir ao Mestre Jesus que abençoe a todos nós. Abençoe essa reunião, abençoe os nossos pensamentos, que possamos compreender bem os ensinamentos trazidos pelo nosso irmão Botelho. Agradecendo por mais essa semana, por todo o auxílio, por toda a ajuda que temos. Por toda a ajuda para superarmos os nossos desafios, por toda a coragem, a fé, a determinação, para junto com nossos bons amigos espirituais, evoluirmos um pouquinho de cada vez, e superando esses desafios que todos nós temos. Que o Mestre Jesus abençoe o nosso discernimento para a compreensão dessa lição. Que o Mestre Jesus possa abençoar todos os integrantes desse planeta, encarnados e desencarnados, que passam por essa transição planetária. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto, foi indo, o Evangelho foi lá. Eu acho que foi buscar o Evangelho. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Camila. Bom, o Evangelho foi aberto no capítulo 4. Se não nascer de novo, como é que é aqui a... Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a lição... Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Dessa lição, eu abri no item 21. Bom, cada um dos nossos irmãos aí que estão sendo relatados no livro, né? O objetivo deles é renascer de novo, né? Para que eles possam cumprir a jornada deles, cumprir a vida, né? A reencarnação até o final, né? Então, a gente está vendo aí a descrição dos... Eles acabaram de sair lá do Vale dos Suicidas, não estão sendo... Foram recolhidos, estão no hospital, e estão falando sobre os problemas, o que levaram eles ao suicídio, né? E a gente parou que o Camilo, né, o autor aí do livro, né, estava relatando as experiências dele, né? Então, ele foi um escritor famoso em Portugal, e uma certa idade dele, né, depois que ele já... ele, por uma doença, acabou adquirindo a cegueira. Então, ele está exatamente nesse momento, né, dizendo, estou cego, né? E ele vai relatar a cegueira dele. Então, vamos lá. Memória de um suicida. Vamos lá, Angela. Descri mais das mesmas potestades. Cego eu? Como viveria eu cego? Entendi que se o ente supremo, de quem eu não descri até então, existisse realmente, tal não se daria, porque não quereria certamente desgraçar-me. Esquecia-me de que existiam espaços
pelo mundo milhões de homens cegos, muitos em condições ainda mais prementes que a minha, e que eram todos como eu, criaturas advindas do mesmo Deus. Descri porque entendi que se havia outros cegos, que houvesse, mas que eu não os deveria ser. Era assim injustiça, uma finalidade dessa para mim. Cego era o máximo. Tão profundo, tão surpreendente desespero devorava minhas vontades, minhas energias mentais, minha coragem moral, reduzindo-me à inferioridade do covarde. Eu que tão heroicamente soubera levar de vencida os abrolhos que dificultaram minha marcha para a conquista da existência, sobrepondo-me a eles, daí para diante encontrar-me-ia impossibilitado de continuar lutando. Dei-me por vencido, cego. Eu compreendia ser a minha vida como coisa que pertencesse ao pretérito, realidade que fora, mas que já não era. A obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda em torno de minhas faculdades. Enamorei-me dela e lhe dei guarida em todo o abandono do meu ser, desanimado e vencido. A morte atraía-me como remate honroso de uma existência que jamais curvara a cerviz à frente fosse do que fosse. A morte estendia-me os braços sedutores, falsamente mostrando as minhas concepções viciadas pela descrença em Deus, a paz do túmulo em consoladoras visões. Firmada a resolução sobre sugestões doentias, acabrunhado e a sós com a minha superlativa desgraça, insocorrido pelo sereno consolador da fé, que teria suavizado a ardência do meu íntimo desespero, excitada a imaginação já de si mesma audaz e ardente, criei um romance dolorido em torno de mim mesmo e, considerando-me Marte, condenei-me sem apelação. É que tive medo e vergonha de ser cego. Matei-me no intuito de encobrir da sociedade dos homens, dos meus inimigos, a incapacidade a que ficara reduzido. Não, ninguém se gloriaria vendo-me receber o amargo pão da compaixão alheia. Ninguém contemplaria o espetáculo humilhante para mim, de minha figura vacilante, tateando nas trevas dos meus olhos incapacitados para a visão. Meus inimigos não se rejubilariam, refocilando na vingança de assistirem à minha irremediável derrota. 1000 vezes não. Eu não me brutalizaria na inércia de olhar só para dentro de mim mesmo, quando o universo continuaria irradiando minha fecunda e progressiva ao redor de minha sombra empobrecida pela cegueira. Matei-me porque me reconheci demasiadamente fraco para continuar. Dentro da noite pávida da cegueira, a jornada que, já enfrentada à boa luz dos olhos, fora farta de empeços e percalços. Era demais. Revoltei-me até o âmago contra o destino que me reservara tão desconcertante surpresa, e inconsolável permaneci sobre o esmagamento da dramática ingratidão que supunha provir de Deus. Para mim, a providência, o destino, o mundo, a sociedade estavam errados todos. Só eu estava certo.
exagerando a tragédia das minhas desesperanças. Pois que eu, que possuía capacidade intelectual avantajada, era paupérrimo, quase faminto, ao passo que circulavam em torno de mim ignorantes e beócios de cofres recheados. Eu, que me sentia idealista e bom, vivia molestado por adversidades que me teciam continuado cerco, sitiando-me em campos que desafiavam possibilidades de vitória. Eu, cujo coração sentimental abrasava-se em ânsias generosas e ternas, de excelência quiçá sublime, a conhecer-me ininterruptamente incompreendido e incorrespondido, ferido por descasos tanto mais amaros quanto mais extensas fossem as radiações do meu sentir. Eu, honesto, probo, reto, a pautar-me por diretrizes sadias, por entendê-las mais belas, ajustadas ao idealismo que acompanhavam o meu caráter, a tratar com patifes, a comerciar com roubadores, a disputar com hipócritas, a confiar em velhacos e considerar tratantes. Sim, era demais. Bom, era demais o orgulho dele, era demais o que ele se sentia, né? Então, assim, a gente percebe que é uma pessoa bem orgulhosa, né? E que ele não queria se mostrar cego perante as outras pessoas. Ele não queria depender dos outros, né? Então ele fala, os outros é cego, tudo bem, né? Mas eu cego, Deus deve ter cometido algum erro aí, não é possível. Ó, ele lá, o fulano é cego, tudo bem, ele deve merecer, mas eu não tenho mérito não. Então ele, primeiro, não acreditava, né? Ele falava, né, que ele disse que crê em Deus, mas ele não crê assim, tanto assim, né? Porque se acreditasse realmente em Deus, saberia que ele está passando por uma aprovação e deve ter alguma causa anterior, né? Não é por acaso que ele passa por essa aprovação. E ele, ficando cego, ele com certeza teria ajuda de outras pessoas, de companheiros, desde que ele aceitasse a ajuda, né? Então, às vezes a gente é, primeiro, orgulhoso para se achar melhor que os outros. Depois, não quer receber ajuda de ninguém, né? E se sente humilhado por precisar da ajuda. Então, o orgulho dele é que fez ele se matar, né? Então, ele preferiu se matar a receber a ajuda das pessoas, aos adversários dele verem ele cego, né? Com a cegueira, ele teria que desenvolver. Ele poderia, cego, desenvolver novas habilidades, ler em braille, fazer outras coisas, né? Tem muitas pessoas que enfrentam a cegueira na boa, sem problemas nenhum, né? Você tem as dificuldades, né? Você tem que aprender, né? Usar outros, como chama? Fugiu o nome. Você fica cego, você aprende a desenvolver melhor a audição, aprende a melhorar o tato. Então, você desenvolve novas habilidades, desde que você se prontifique para isso, né? Não deve ser fácil se tornar cego. Eu imagino que isso. Mas, se ele se permitisse, né? Ele poderia sair dessa encarnação muito melhor do que entrou. Quem quer falar alguma coisa?
Não, prof, eu que falei recurso, outros recursos. Eu ia falar outras habilidades. Ok, mais alguém? Consegue me escutar? Consegue me escutar? Sim, Carlinha. Sim. Ah, não, é só falar outro, que eu acho que o Lô estava procurando a palavra sentidos, outros sentidos, né? Sim. Olfato, não sei o que é, só isso. Ia só fazer uma menção, assim, eu trabalhava numa empresa, e aí logo quando surgiu, empresa grande, né? E logo quando surgiu aquela lei, né, para você estimular o processo de contratação que importava necessidades especiais, né, das mais variadas, né? Ela fez uma grande preparação, né, dos funcionários, como receber o pessoal, né, incorporar no dia a dia do trabalho e daí por diante, né? Um paradigma. Acho que o Brasil hoje em dia está indo até bem nisso daí comparado com outros países aí. E uma das preparações, ela tinha eles chamaram o técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí ele faz uma palestra assim maravilhosa, com cenas, imagens, contando histórias, casos e superação. Gente, quando você termina, você fica com vergonha. Você vê gente sem perna e sem braço nadando 10 vezes mais rápido do que você. Gente que é cega e que joga futebol melhor do que você. Gente que tem uma perna só corre mais rápido do que você. Você fala, gente, pelo amor de Deus, você termina com vergonha. Você fala assim, é uma superação. Então, existem as dificuldades que elas sempre abatem a gente. Às vezes a gente é pego pelo choque, né? Quando a coisa acontece. Mas quando você olha assim, tantos exemplos que tem no mundo, você fica com vergonha da gente fazer só o que a gente faz. Porque é sensacional. Foram tantas coisas que... Falando sério, gente. Gente que nadava mais rápido do que a gente, sem braço e sem perna. Mas como? E mostrava, o cara nadava. Impressionante. E as pessoas com extremo bom humor, que eles tinham muito, né? Todo esse pessoal tinha muito, muito bom humor, porque eram pessoas que resolveram superar, e superaram. Isso aí. Celso vai falar alguma coisa? Não? Tá. E depois de tão extenso panorama de desventuras, porque para mim, indivíduo impaciente e nada conformado, esses fatos tão vulgares na vida cotidiana avultavam como veras calamidades morais, o doloroso arremate da cegueira reduzindo-me à insignificância do verme, a angústia do desamparo, a inércia do idiota, à solidão do emamorrado. Não pude mais. Faltou-me compreensão para tão grande anomalia. Não compreendi Deus, não entendi sua lei, não entendi a vida. Uma torrente de confusão insolúvel alagou-me o pensamento, aterrado em face da realidade. Só compreendi uma coisa, era que precisava morrer, devia morrer. E quando uma criatura deixa de confiar no seu Deus e Criador, torna-se desgraçada. É um miserável, é um demônio, é um réprobo. Quer o abismo, procura o abismo. Precipita-se no abismo. Precipitei-me. Não sei que malvadas sugestões a minha facúndia blasfema espalhou pelo ambiente mórbido de nossa enfermaria.
O que sei é que a triste assembleia deixou-se resvalar para as vibrações desarmoniosas, entregando-se a prantos doloridos e crises impressionantes, notadamente o antigo exportador de vinhos, Jerônimo, e o universitário Sobral, que eram os mais sofredores. Eu mesmo, à proporção que prosseguia na minha angustiante exposição, eivava de conceitos doentios, tanto retroagia mentalmente às situações precipitosas de minha passada vida carnal, às fases doloridas e inelutáveis que me deprimiam cruamente, que lágrimas rescaldantes voltavam a correr por minhas faces maceradas, enquanto novamente se me obscurecia a visão e trevas substituíam os doces pormenores dos cortinados azuis, esvoaçantes, e das róseas trepadeiras galgando as colunatas dos balcões. Acudiram enfermeiros solícitos a verem o que se passava, uma vez que não era previsto o incidente. No Hospital Maria de Nazaré, o enfermo, rodeado de emanações mentais revivificantes de seus tutelares e dirigentes, visitados por ondas magnéticas salutares e generosas que visavam a beneficiá-lo, deveria auxiliar o tratamento conservando-se silencioso, sem jamais se entreter em conversações de assuntos pessoais. Conviria repousar, procurar esquecer o passado tormentoso, varrer recordações chocantes, refazendo-se quanto possível das longas dilacerações que desde muito o acumulavam. Fomos advertidos, portanto, como infratores de um dos mais importantes regulamentos internos. E nem poderíamos expulsar-nos alegando ignorância, porque ao longo das paredes, letreiros fosforescentes a cada momento despertavam nossas atenções com permanentes pedidos de silêncio, enquanto a própria instituição oferecia o exemplo, movimentando suas constantes asas sobre o controle de criteriosa descrição. E, embora bondosamente declararam que uma reincidência implicaria em atitude primitiva por parte da direção, qual a transferência para o isolamento, isso, o fato, a repetir-se, produziria distúrbios de consequências imprevisíveis, não somente para o nosso estado geral, mas também para a disciplina hospitalar, que deveria ser rigorosamente observada, o que nos levou a perceber serem mais austeras as regras do isolamento, mais temíveis as suas disciplinas. E para que medida tão ríspida fosse evitada, estabelecida foi severa vigilância em nossa dependência. Desde aquele momento, um guarda do regimento de lanceiros hindus, aquartelados do Departamento de Vigilância, foi designado para o plantão em nossos apartamentos. Isso me faz lembrar umas coisas. Primeiro, quando o pessoal pede lá para o André Luiz colocar água na boca e fica segurando a água. Segura a água aí.
o máximo possível. Segura a água na boca o máximo possível. Depois, quando a gente reclama o tempo todo da vida, vida, azar, a gente reclama, hoje está muito quente, hoje está muito frio, hoje está muito chuvoso, hoje está muito seco, o meu trabalho está me cansando muito, eu tô desempregado. A gente reclama de tudo o tempo todo, nada está bom, não é isso? Nada está bom, né? Então, a gente tem essa mania de reclamar, de reclamar. E as reclamações, essas lembranças do passado, e muita gente acaba se ligando, né? Quando a pessoa tem alguma doença, a pessoa fica falando da doença o tempo todo. Tem um problema, fica falando do problema o tempo todo. Eles estão descrevendo aí, quando você fica falando, né, o tempo todo de uma coisa, se relembrando e voltando ao passado, você está baixando a vibração de todo o ambiente. Isso não se torna uma coisa saudável. Refletir sobre os erros e pensar, eu não vou fazer isso de novo, fiz uma coisa errada, tal, o que eu vou me comportar, como eu vou me proceder para não cometer isso de novo, né? Agora, você falar dos erros, ainda justificar por que você fez aquilo ou outro, você vê que a vibração baixa, né? Então, por isso que eles falam, faz silêncio. Não é para você ficar pensando em coisas negativas, né? O passado foi ruim, né? O suicídio foi péssimo. Então, por isso que ele está falando, não vamos deixar um guarda lá para que eles não fiquem fazendo isso. Baixa a vibração, baixa. Aí fica cada um falando, não, o meu sofrimento é muito maior que o seu, né? E dá esse tipo de efeito. Cerca de um quarto de hora depois, enfermeiro loiro e risonho, jovem que andaria pelos 23 anos de idade, o qual entrevíramos a dar-nos a entrada no importante estabelecimento do Astral, por ser um daqueles que nos receberam a par de Romeu e de Alceste, visitou-nos fazendo acompanhar de mais 2 obreiros da casa. E, irradiando simpatia, foi dizendo muito afetuosamente, pondo-nos à vontade. Meus amigos, chamo-me Joel Steele. Sou, ou fui, como queiram, português nato, mas de origem inglesa. Em verdade, o velho Portugal foi sempre muito querido ao meu coração. Jamais pude esquecer os dias venturosos em que em seu seio generoso passei. Fui feliz em Portugal, mas depois os fatos me arrastaram para o país de Gales, berço natal de minha querida mãe, Doris Mary Steele, da Costa. E então, bem, é como compatriota e amigo que vos convido ao gabinete cirúrgico, a fim de ser submetidos aos necessários exames, pois que se iniciaram neste momento os trabalhos de cirurgia. Prontificamos-nos esperançados. Não desejáramos outra coisa desde muito tempo. As dores que sentíamos, nossa indisposição geral, refletindo penosamente o que ocorrera com o corpo físico-material, havia muito que nos fazia ansiar pela presença de um facultativo. Mário e João, cujo estado era melindroso, foram transportados em macas, enquanto os demais seguiam amparados pelos braços fraternos
dos enfermeiros bondosos. Pude então distinguir algo dessa casa magnânima, assistida pela carinhosa proteção da excelsa Mãe do Nazareno. Não somente o excelente conjunto arquitetônico seria digno de admiração, também a montagem, o grandioso aparelhamento, conjunto de peças extraordinárias apropriadas às necessidades da clínica no astral, demonstrando o elevado grau que atingira a medicina entre nossos tutelares, muito embora se não tratasse o local onde nos encontrávamos, de zona adiantada da espiritualidade. Médicos dedicados e diligentes atendiam com fraternas solicitudes aos míseros necessitados dos seus serviços e proteção. Estampavam-se em suas fisionomias bondosas o compassivo interesse de ser superior pelo mais frágil da inteligência esclarecida pelo irmão infeliz, ainda mergulhado nas trevas da ignorância. Entretanto, nem todos trajavam uniformes à indiana. Muitos envergavam longos aventais vaporosos e alvíssimos, quais túnicas singulares de tecidos fosforescentes. Não assisti ao que foi passado com meus companheiros de desdita, mas quanto a mim, em chegando ao pavilhão reservado aos labores assistenciais, fui transferido dos cuidados de Joel Steele para o do jovem doutor Roberto de Canalejas, o qual me encaminhou para determinada dependência, onde minha organização físico-espiritual, o perispírito, foi submetida a minucioso e importantes exames. Carlos de Canalejas, pai de precedente ancião venerável, antigo facultativo espanhol, se fizera da medicina Desculpa, eu me perdi aqui. Da medicina, um sacerdócio, página heróica da abnegação e caridade digna do beneplácito médico celeste e mais um dos psiquistas hindus que nos socorreram à chegada. Roaendo foram os meus assistentes. Roberto passou, então, a assistir ao importante labor, qual doutorando as lições dos mestres nos santuários da ciência, o que vinha esclarecer encontrar-se ele, ainda que em aprendizado na medicina local. A minha organização astral prestaram socorros físicos astrais justamente nas regiões correspondentes às que no envoltório físico terreno foram dilaceradas pelo projétil de arma de fogo que utilizara para o suicídio, ou seja, os aparelhos faríngico, auditivo, visual e cerebral, pois o ferimento atingira toda essa melindrosa região do meu infeliz envoltório carnal. Era como se eu, quando homem encarnado, e realmente assim fora, assim é com todas as criaturas.
possuísse um segundo corpo, modelo do que fora destruído pelo ato brutal do suicídio, como se eu fora duplo, e o segundo corpo, possuindo a faculdade de ser indestrutível, se ressentisse, no entanto, do quanto sucedesse ao primitivo, qual se estranhas propriedades acústicas sustentassem repercussões vibratórias capazes de se prolongarem por indeterminado prazo, fazendo enfrentar aquele. Fazendo enfermar aquele. Sei que os tecidos semimateriais das regiões já citadas no meu perispírito, profundamente afetadas, receberam sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, balsâmicos, quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que deles extraíram fotografias e mapas movediços, sonoros para análises especiais, que tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à seção de planejamento de corpos físicos do Departamento de Reencarnação para estudos concernentes à preparação da nova vestidura carnal que me caberia para o retorno ao testemunhos e expiações na terra, aos quais julgara poder furtar-me com o tresloucado gesto que tivera. Sei que, submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos sutis, luminosos transcendentes, permaneci 1 hora, durante a qual o velho doutor de Canalejas e o cirurgião hindu desvelaram-se carinhosamente, reanimando-me com palavras encorajadoras, estornando-me a confiança no futuro. A esperança no supremo amor de Deus. Eu sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fatigadas, àqueles abnegados servos do bem, que exigir preocupações, obrigando-os a devotamentos profundos, até que em meu físico astral se extinguissem as correntes magnéticas, afins com o físico terreno, as quais mantinham o caloroso desequilíbrio que nenhuma expressão humana será bastante veraz para descrever. Lô, você, por favor, aumenta um pouco a letra. Tentarei. Por favor. E eu vou pedir uma gentileza para, por favor, não entrar no chat enquanto estiver lendo, porque me aparece o texto em cima daquilo que eu estou lendo. Então, aí eu fico sem saber o que está atrás. Muito obrigada. Ok. Bom, a gente sabe que todos nós, né, somos espíritos, possuímos um perispírito, que é o nosso corpo astral, e um corpo físico, quem está encarnado. Né? Há uma vinculação muito forte entre o corpo e o perispírito. Então, o perispírito é o nosso molde, é o molde do nosso corpo. Então, esse molde do corpo, né, esse perispírito, é que faz a gente ter todas as características do nosso corpo. Então, ele fala, por exemplo, de mandar todos esses exames
o setor de planejamento da nova encarnação. Então, quando você planeja a nova encarnação, existe o seu perispírito que é moldado para você ter as características que precisa para a sua evolução. Então, a gente já viu nos livros do André Luiz, por exemplo, aquela moça que foi falar, eu vim aqui ver o meu planejamento, o meu novo corpo. Aí ela chega lá e fala, ela falou, gostou do seu novo corpo? Ela falou, não. Não, mas ele é perfeito. Por isso mesmo que eu não gostei. Porque você fizeram um corpo muito perfeito. E esse corpo perfeito, você é muito bonita. E eu posso cair de novo, né, na tentação da beleza. Então, eu prefiro, para não ter risco de usar minha beleza de maneira não saudável, né? Eu prefiro que você dê uma desregulada na tireoide. Para que, ou eu seja magra demais, ou seja cheinha. Eu não quero ter o corpo perfeito. Porque isso pode me atrapalhar. Então, ele falou disso aí, do planejamento, que é mandar todos esses exames para o planejamento. Né? Ele está fazendo todos os exames para tentar ajudar ele também a se reequilibrar. Então, ele deu um tiro no ouvido. Então, como ele deu tiro no ouvido, ele afetou o corpo físico. Só que, quando ele afetou o corpo físico, a mente dele, culpada, também faz a ligação com o corpo astral, com o perispírito. Né? Então, primeiro, existe um fluido vital, está muito forte, muito ligado, né? Perispírito a corpo físico. Depois, a consciência de culpa dele faz com que ele faça essa ligação. E isso resulta de eles estarem, né? E no caso do Camilo, ele está até o momento com todos esses ferimentos. Se não fosse a consciência de culpa dele, isso poderia já ter sido sanado. Mas como a culpa dele é grande, de ter se matado, ele ainda continua com o perispírito danificado. Né? E vai precisar de ajuda para recuperar o perispírito. Vê se você consegue aumentar um pouquinho só. Vamos ver se vai dar diferença. Melhorou. Mas melhorou, mas ele não cabe na página, né? Você está enxergando todo o texto? Acho que sim. Então, vamos lá. É que o corpo astral, isto é, o perispírito, ou ainda o físico espiritual, não é uma abstração, figura incorpórea, etérea, como supuseram. Ele é, ao contrário disso, organização viva, real, sede das sensações, na qual se imprimem e repercutem todos os acontecimentos que impressionem a mente e afetem o sistema nervoso do qual é o dirigente. Já que nesse envoltório admirável da alma, a essência divina que em cada um de nós existe, assinalando a origem de que provimos, persiste também uma substância material
conquanto quintessenciada, o que a ele faculta a possibilidade de adoecer e ressentir-se, pois que semelhante estado de matéria é assaz impressionável e sensível, de natureza delicada, indestrutível, progressível, sublime, não podendo, por isso mesmo, padecer sem grandes distúrbios a violência de um ato brutal como o suicídio, para o seu envoltório terreno. Entretanto, sob tantos cuidados médicos, mais se avantajavam minhas dúvidas quanto à situação própria. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no Vale Sinistro, eu chegara a acreditar que morrera, sim, e que minha alma condenada espiava nos infernos os tremendos desatinos praticados em vida. Agora, porém, mais sereno, vendo-me internado em bom hospital, submetido a intervenções cirúrgicas, conquanto muito diversos fossem os métodos locais, doa que me eram habituais, novas camadas de incertezas inquietavam-me o espírito. Não era possível que eu tivesse morrido. Isso seria a morte? Seria a vida? Foi, portanto, derramando o aflitivo pranto que, em dado momento, naquele primeiro dia, sobre as desveladas atenções de Carlos e Rosendo, bradei excitado, febril, incapaz de por mais tempo me conter. Mas, afinal, onde me encontro eu? O que aconteceu? Estarei sonhando? Eu morri ou não morri? Estarei vivo? Estarei morto? Atendeu-me o cirurgião hindu, sem se deter na melindrosa atuação. Fitando-me com brandura, talvez para demonstrar que minha situação lhe causava lástima ou compaixão, escolheu o tono mais persuasivo de expressão e respondeu, sem deixar margem à segunda interpretação. Não, meu amigo, não morreste. Não morrerás jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. Que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna por um ato mal orientado do teu raciocínio. A vida, porém, não residia naquele teu corpo físico terreno, e sim neste que vês e contigo sentes, no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive, e pensa que traz a qualidade sublime de ser imortal, enquanto o outro, o de carne, que rejeitaste, aquele apropriado somente para o uso durante a permanência nos proscênios da terra, já desapareceu sobre a sombria pedra de um túmulo, como vestimenta passageira, que é este outro que aqui está. Acalma-te, porém, melhor compreenderás a proporção que te fores restabelecendo. Trouxeram-me em maca rumo à enfermaria. Meu estado requeria repouso. Serviram-me reconfortante caldo, pois eu tinha fome. Deram-me a beber água cristalina e balsamizante, pois eu tinha sede. Em redor, o silêncio e a quietação, envolvidos em ondas de reconforto e beneficência, convidavam ao recolhimento. Observando a caridosa sugestão
de Rosendo, procurei adormecer enquanto o desapontamento trazido pela inapelável realidade fazia ecoar suas decisivas expressões em minha mente atordoada. A vida não residia no corpo físico terreno que destruíste, mas sim neste que vês e sentes no momento, o qual a realidade sublime de ser imortal. É muito comum, né, nas reuniões mediúnicas aparecer espíritos com a mesma dúvida, né? Eu morri ou não morri? Eles percebem que muitas coisas mudaram, muitas coisas são diferentes, né? Mas eles se negam a acreditar que morreram, né? Muitos deles, às vezes, estavam num hospital e tem a lembrança no hospital, depois eles acabam ficando confusos, né? E acabam não sabendo o que aconteceu, as pessoas não falam comigo e tantas outras coisas, né? E como você não tem aquela convicção, né, da vida depois da morte ou outras coisas, eles acabam ficando nessa confusão e às vezes vêm lá e não sabem que morreram. Alguns desses espíritos, durante a comunicação, né, a conversa, né, na reunião mediúnica, acabam percebendo e reconhecendo que morreram e acabam aceitando a morte. Outros, mesmo depois da conversa, vão embora, vão conversar com os espíritos e ainda não sabem que morreram. A gente sabe que nas reuniões mediúnicas a gente não tem que falar, você morreu, tal, para não gerar um choque ainda maior nesses espíritos, né? Mas, no caso dele, ele ficava esse negócio, eu morri, não morri, eu dei um tiro, mas eu estou vivo, está saindo sangue, mas é importante, eles fizeram a cirurgia, eles fizeram os exames e vai fazer com que ele se recupere, né? Aí ele fala tudo da importância do perispírito, né? Então, o perispírito, né, é descrito em André Luiz, em outros livros, ele tem todos os organismos, tem coração, tem rim, tem fígado, é uma cópia, melhor, o nosso corpo é uma cópia do que o perispírito tem. Então, o André Luiz descreve lá, ele enxerga todas as veias, as artérias, tudo certinho. No nosso perispírito, né, tem tudo o que tem no nosso corpo físico, né? Então, por isso que ele fala, a ligação é célula a célula, é realmente um molde, né? E esse molde que dá a formação para o novo corpo. Então, se a gente tiver algum problema, alguma disfunção no perispírito, o novo corpo, né, pode vir com problemas. Problema hereditário. Não tem nada a ver com meu pai e com minha mãe. O meu pai e minha mãe podem ter características físicas, aparência, esse tipo de coisa. Mas se eu vou ter um câncer, eu vou ter um outro problema, tal, isso tem a ver comigo, com a minha formação, né? Por que que uma irmã do Divaldo tem um problema grave e todos os outros irmãos têm um corpo perfeito? Tem a ver com acaso, né? Deus não joga dados, né? Como acho que foi o Einstein que falou isso, não foi? Deus não joga dados, ele não fica brincando com a sorte. Tem uma razão da gente vir com o corpo, com aqueles problemas, e tá nesse perispírito, né? Então, vai descrever isso no livro, né? Que cada um deles vai ter um novo reencarne,
E nesse novo reencarne, eles vão ter, por exemplo, o Camilo, provavelmente, ele vai voltar a ser cego, numa idade madura, como foi nessa vida, e vai enfrentar de novo, né, a cegueira. E ele fica pensando, será que dessa vez eu vou suportar? Ou eu vou me suicidar de novo? Comentários? Alguém quer falar alguma coisa? Mas a questão da escolha do corpo, no caso do Camilo, ele vai ser orientado justamente porque ele vai ter que passar pela expiação, né, do mal que ele causou a ele mesmo, né? Então, como você estava dizendo, todo o erro que ele cometeu está registrado no seu perispírito, né? E aí ele precisa de um corpo que vai se modelar segundo as correções que ele precisa fazer. Então, e quando você dá o tiro no ouvido, não é que do jeito que ele se suicidou, né, ele perdeu a chance de passar pela cegueira, porque, como você mesmo está dizendo, a gente eu acho que compreendeu, a cegueira era um tipo de expiação para que ele começasse a trabalhar o orgulho próprio, porque era muito orgulhoso, né? Você mesmo comentou, ele era muito orgulhoso. E pode ter certeza, o orgulho para todos nós nos deixa cego, né? Hoje, se a gente não consegue compreender melhor a vida, o que acontece no Brasil, porque nós temos orgulho. E não adianta falar que não tem, porque tem, né? Seja em qualquer nível, ele vai te dar, à medida que a gente diminui o nosso orgulho, a gente enxerga melhor a vida. Ou melhor, à medida que a gente alcança mais humildade, né, reconhecendo que nós somos ainda bastante ignorantes, e a gente tem o desejo de aprender e se abre para isso, então a cegueira vai diminuir. Mas se não acontecer isso, a cegueira vai continuar. Então, ele estava passando por uma cegueira física para justamente ele poder se olhar internamente, né? Então, ele vai voltar a ser cego, segundo eu entendo. Agora, mas ele também colocou um tiro no ouvido, né? E tiro no ouvido não é só... Ele pega algumas faculdades. Eu acho que ele acredita que na reencarnação ele não é só o problema de cegueira que ele vai ter, ele deve ter outros problemas também, né? Pelo fato dessa forma com que ele se suicidou, né? Agora, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que foi comentado aqui, sobre a escolha do corpo, né, independente agora se nós precisamos reencarnar, né? Um espírito precisa reencarnar, se ele foi suicida ou se ele foi outra coisa, enfim. Mas a escolha do corpo, quem faz, basicamente, é uma equipe espiritual. E nós participamos quando nós somos conscientes. E eu não sabia, mas depois, agora, eu já estou consciente de que os espíritos que evoluem a tal ponto de que o equilíbrio entre a matéria e o espírito, o bem e o mal, porque hoje nós vivemos num mundo em que o mal prevalece. Mas quando o espírito evolui e ele já tem um equilíbrio, pelo menos um equilíbrio de 50%, né? Esse espírito já passa a ter direito a escolher o seu corpo. Porque ele ganhou o direito de fazer o bem, porque ele já reconhece o bem, né? Se ele tem mais ainda, ou seja, se a proporção do bem que ele tem na sua consciência é maior ainda do que o mal que ainda está dentro dele, melhor ainda, né? Existem vários casos de encarnações aí que a gente pode até citar depois, né? Que a pessoa não tem nada a ver com a família, ou seja, né? Tem uma família negra que nasce um camarada branco, por exemplo. Mas o que é isso daí, né? É um desses espíritos que podem escolher a sua encarnação do jeito que ele acha melhor para ele.
Aí você estava contando a respeito daquela moça, não sei se é moça, lá do André Luiz, que ele preferia que ter um probleminha em tireoide para ser um pouquinho mais gordinha, né? Porque senão, se não fosse gordinha, ela caía outra vez né? Naquilo que levou ela a se perder um pouquinho na vida anterior, que é por causa do corpo bonito, da atração, e ela se deixou levar por esse deleite aí. Mas também ela pôde opinar sobre essa questão por causa do receio dela, né? Mas os espíritos não iam fazer isso daí, eles iam deixar um corpo normal, porque às vezes a pessoa precisa de novo passar pela prova, né? Quer dizer, você chega lá, você está com uma tireoide, você engorda, e aí você não consegue passar pela prova, como é que você vai passar pela atração que você devia evitar se você não, né, não vai passar por ela? Então, tem dois lados que a gente precisa entender como é que trabalha o plano espiritual nessas questões da reencarnação. Então, esse do Camilo que ele está passando, né, ele está se preparando para o estudo do programa, do planejamento de um corpo ao qual ele vai passar pela vida para se reeducar na sua forma de pensar, se reeducar na sua forma de agir, né, de perder o seu orgulho. Então, eu acho que não é só a cegueira que ele vai passar, não, mas eu acho que ele deve fazer passar por outras coisas também, pelo ato ruim, né, que ele praticou. Ele fala aqui que foi atingido os aparelhos faríngico, auditivo, visual e cerebral. Então, ele pode ter cego, surdo, com um monte de outras sequelas. Né? É como você falou, ele vai vir com algumas sequelas, sim, dificuldades aí nessa área, porque se ele afetou isso daí, ele vai ter que responder por isso, né? Agora, não sei, quem sabe agora para frente, não sei se ele... Porque tudo é que a gente desconhece, né? Diz a Joana de Anjos que a gente precisaria conhecer as 20 últimas encarnações para saber, para julgar qual é o problema da pessoa, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que mesmo no suicídio existe os agravantes, né? Mas também tem o outro lado. Então, de repente, nessa condição, ele tem alguma coisa boa que ele pode, então, ele pode ajudar um pouco na forma com que ele vai reencarnar. E ele, ao longo do livro, ele vai descrever, né, a preparação dele, né? Então, ele acabou de sair do Vale dos Suicidas, ele entrou no hospital, está sendo tratado, né? Está se recuperando e faz tudo mais. Ele, ao longo do tempo que ele fica lá, ele vai fazer uma série de cursos, ele vai estudar, né? Ele já tem um certo conhecimento intelectual de letras, né? Mas agora ele vai conhecer a parte espiritual, né? Que ele desconhece. Então, ele vai fazendo cursos, até dá a impressão que ele até faz cursos a mais para tentar retardar cada vez mais a reencarnação dele, né? Que tem receio de reencarnar e sabe que vai passar por provas difíceis, né? Então, ele acaba fazendo, faz um curso, vou fazer mais um, vou fazer mais outro, vou fazer mais outro, para ver se ele se sente mais fortalecido para enfrentar as dificuldades, né, os desafios que ele vai passar. Como o Celso falou, né, numa na rádio Boa Nova tem um programa, não faz tempo que eu não escuto, Diálogos Médicos. Então, a médica... Marlene Nobre. A Marlene Nobre. Então, a Marlene Nobre, né, numa desses comentários sobre os livros do André Luiz, disse que a maioria das reencarnações era mais ou menos automática,
Então, a grande maioria das encarnações, o perispírito, o tipo de encarnação, ia no sistema automático. Alguns casos, como descrito no André Luiz, tem uma intervenção mais direta para uma coisa, para outra, tal, porque precisa de características especiais para a encarnação. Mas a maioria das características vai no automático, que é a própria lei, né? Já manda ver, né? Em alguns casos, você tem a coisa realmente específica, para dizer, não, você vai fazer isso, um corpo especial para isso, né? E, quanto, como você falou, quanto mais evoluído a pessoa, mais liberdade você tem, né? Porque quando você pega uma criança, você fala assim, ó, né? Que nem a Júlia. Falei, Júlia, você prefere fazer a escolinha A ou a escolinha B? Você não dá esse poder de decisão para ela. Ela não tem condições de saber se vai na escola A ou na escola B, né? Nunca, a gente também, de acordo com a nossa evolução, né? A gente não tem condições de fazer, quanto mais, né, menos evoluído a gente menos liberdade, né, a gente tem para escolher esse tipo de coisa, né? Porque a gente não tem conhecimento. Quanto mais evoluído, mais liberdade a gente vai ter, né? A gente vai tendo liberdades para escolhas de uma coisa, outra, né? Então, talvez a gente agora tenha algum grau de liberdade para escolher algumas coisas, não sei. E quanto mais evoluído, mais a gente vai ter essa liberdade para escolher o corpo, escolher as provas. É que a gente está numa fase, por exemplo, eu sei que quando eu estava lá no mundo espiritual, eu falei o seguinte, ó, pode mandar todas as provas aí que eu vou pagar numa vez só. Eu não quero pagar a prestação, eu quero pagar à vista. Aí o meu anjo de guarda falou assim para mim, você não vai aguentar pagar à vista. Ok? Paga só um pouquinho nessa, deixa o resto para a próxima. Não, pode mandar, eu quero pagar à vista. Ele falou, não, você não vai aguentar. Eu te conheço, melhor que você. Então, aí ele falou, eu vim só com uma coisinha pequenininha, e deixei tudo o resto para depois. Nenhuma prova que nós vamos passar aqui na Terra, ou expiação, ela não é proporcionada para nós sem que se saiba que se você pode ou não aguentar, né? Então, você tem que ter consciência de que você precisa melhorar e saber, isso daí você pode aguentar, né? Essa é a questão. Então, é por isso que eu acho que aqui instalaram né, o plano das Casas Bahia, né, a longo prazo, assim. Acho que alguém lá no plano espiritual já sabia disso, Lourenço, já viu, vamos fazer igual lá no plano espiritual, tem um pouquinho, você vai pagando aí devagarzinho, né? Outra coisa que eu queria colocar para vocês é uma questão. Vamos pegar o Camilo aí, né? Pô, a gente está falando de uma encarnação do Camilo, uma, que ele se suicidou, né? A gente não sabe as outras. Mas será que nas outras encarnações também ele não esteve no plano espiritual, na última encarnação que ele teve, na penúltima? Será que ele também não foi acolhido de alguma forma, também não ficou sabendo? Por que é que o camarada vai, encarna de novo e ele volta ao plano espiritual e ainda ele fica assim abismado com o que ele está vendo, né? Está no hospital. Puxa vida, será que nas outras encarnações ele não chegou a passar por isso também? Ele não foi acolhido, não foi, né, subsidiado por espírito, né? E agora ele está passando. Sabe o que dá a impressão? O que me dá a impressão é de que só agora o Camilo ele está acordando para um padrão espiritual que antes ele não tinha. E por isso que ele não lembrava de nada. Ele está no plano espiritual agora, está vendo tudo isso, né? Então, porque não é possível que na outra encarnação ele ficou só no umbral e depois reencarnou. Não é possível, né? Porque ele é um espírito inteligente, né? Então, ele devia ter alguns conhecimentos, só que o orgulho dele era tão grande, né? O padrão dele vibratório era tão egoísta que ele desligou, né? Falou, eu não quero saber da espiritualidade, né?
mesmo que ele soubesse, ele não dava importância para isso. E agora parece que o padrão dele de consciência está melhorando agora. Ele está começando a acordar para uma realidade que talvez ele não tivesse em outras encarnações. Porque pensa assim, né? Você estava falando da sua encarnação aí que você queria resolver tudo, mas o teu anjo de guarda falou, não, tem que ser devagarzinho, né? Um passo por vez. Mas em outras encarnações também, né? A gente não lembra, não lembrou o que passou, né? É difícil, né? Caramba, eu falei assim, mas a gente vai precisar de tanta encarnação assim para a gente chegar e dar um insight que, né, de criança que tem muito insight do espiritual. Nós que estamos estudando aqui o espiritismo, parece que está entrando no nosso coração, no nosso pensamento. Então significa que já na encarnação que nós viemos de lá, né, acho que a gente já veio com um padrão assim vibratório já apropriado para compreender melhor a espiritualidade. Então, só complementando um pouquinho esse caso do Camilo aí, né? Ele protelou, ele está lá no plano espiritual, ele está participando de cursos, como o Lourenço falou, né? Ele está se desenvolvendo, ele está aprendendo, ele está fazendo de tudo para poder fazer uma encarnação bem maleável, né? Ele sabe que ele vai ter que reencarnar, né? Então ele está fazendo de tudo para poder voltar aqui na Terra para fazer uma encarnação bem assim tranquila. Então ele protelou muito tempo, ele protelou vários e vários anos, todos aqueles amigos dele, Mário Sobral, o Guilhermino, eu não lembro o nome, acho que eram 4 ou 5, se não me engano. Então ele protelou o máximo possível. Todos os outros tiveram suas reencarnações, reencarnaram novamente na Terra, e ele foi deixando. Ele foi aprendendo. Ele sabia que ele teria que ter uma nova reencarnação. Mas eu nem vou contar o que eu sei o final, mas eu não vou contar para não estragar a história, né? Mas ele sofreu muito, mas o aprendizado que ele teve, eu acho que ele teve até uma boa escolha, sabe? No final vocês vão saber qual foi a encarnação que ele escolheu, mas a encarnação que ele escolheu foi devido assim muito aprendizado que ele teve e também teve apoio do mundo espiritual também, né? Porque não foi só ele que escolheu, todos eles participaram e fizeram que a encarnação dele fosse uma encarnação mais justa possível. Então ele protelou realmente todo esse tempo pelo seu aprendizado que ele teve, né? Ele tem uma encarnação bem tranquila. É isso que eu vou comentar. Muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Eu fiz semana passada. Quem será o próximo? Mais voluntários? Se tiver, eu faço novamente. Estou com o microfone aberto mesmo. Ô, Luiz, deixa eu vou fazer a prece, tá? Pode fazer, fica à vontade. Então, é que eu não me coloco porque aqui nas nossas reuniões, quase sempre sou eu que faço a prece, né? Então, eu quero sempre dar oportunidade para os outros. Mas como eu não estou junto com vocês sempre, né? Então, aqui quando se pede para o pessoal, quem é que faz a prece? Todo mundo abaixa a cabeça assim, fica, né? Como se tivesse... Eu não sei qual que é a dificuldade para a gente fazer a prece, mas uma prece agora no final tem que ser de agradecimento, né, gente? Agradecimento porque a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais, né? E nós estamos colocando para fora o que nós estamos compreendendo e também aquilo que nós estamos absorvendo. E tem muita coisa também que durante a leitura, durante os estudos, porque isso aqui não é um romance, né? Se você for ler como romance, a história vai ficar muito bonita, né?
Podia até o Luiz contar o resto já, o finalzinho, e já estava Eu pronto. vou contar, senão estraga a história. Isso. Então, ele não é um romance para nós, ele é um livro de estudos, tem conteúdos aqui muito importantes. E por isso que nós queremos agradecer a espiritualidade, a Ivônia Pereira, ao Camilo, né? Ao Leon Denis, né? E aos espíritos, principalmente os espíritos que são nossos guias, os nossos anjos da guarda, que presente aqui tem um maior interesse de que a gente avance espiritualmente, né? Porque se a gente achar que sabe, vai dar como orgulhoso, que o Lourenço estava falando, a gente vai ser orgulhoso, a gente já pode passar a ser cego. Mas quando a gente abre os olhos para compreender melhor a situação desses espíritos e ver o que eles passam, e o que os instrutores e a maneira com que aqueles médicos, enfermeiros se comportam, acolhendo aquilo, isso daí é maravilhoso. E por isso a gente agradece a Jesus, aos médiuns que trouxeram, que trazem essas explicações para a gente e transferem para nós ensinamentos tão profundos e que só não são mais profundos porque muitas vezes a gente não vai pesquisar mais, né? Porque é só lembrar o Haroldo, que se a gente ouve o Haroldo, como é que o camarada consegue ir buscar tanta coisa? Porque ele vai a fundo, ele gosta de pesquisar. Então, nós temos que agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para um estudo, né? Porque é Jesus presente aqui junto conosco, né? Iluminando os nossos espíritos. E que assim seja. Muito bem. Roberto, quer falar alguma coisa? Não? Muito bem, então, boa noite a todos. Até amanhã. Tchau, Pra quem gente. envolver. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite a Boa todos. noite, até noite, hein? amanhã. Tchau, Celso. Boa noite, vamos com vocês. Boa noite, todo mundo. tchau. Tchau, tchau.